E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula deste canal. Antes de mais nada, procure dar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e também de ativar o sininho de notificação. A videoaula de hoje vai abordar como nós devemos formular uma ração para suínos que se encontram na fase de crescimento. Quer saber mais como é que se formula essa ração? Vem comigo! Na videoaula de hoje, nós iremos formular uma ração para suínos em crescimento, pesando entre 30 a 50 quilos, e com um desempenho de regular a médio. Para isso, nós iremos utilizar a farinha de carne e ossos para atender à exigência de fósforo. Também utilizaremos 1 kg de premix de microminerais por tonelada de ração, 500 gramas de premix vitamínico por tonelada de ração, e 100 gramas de promotor de crescimento por tonelada de ração. Bom, nós vamos levar em consideração que o milho, junto com o farelo de soja, são capazes de fornecer aproximadamente 0,08% do fósforo disponível na ração. Então, eu digo que a quantidade de milho mais a quantidade do farelo de soja, os dois juntos, serão capazes de atender aproximadamente 0,8% do fósforo disponível em relação à exigência desses animais. Para isso, então, eu preciso conhecer qual é a exigência nutricional em relação ao fósforo. Bom, levando em consideração que nós estamos usando a tabela brasileira para aves e suínos, e o link encontra-se aí na descrição, nós vamos verificar que a exigência nutricional para o fósforo disponível para esses animais é de 0,324%. E nós também vamos utilizar a farinha de carne e ossos, para atender à exigência de fósforo. E, obviamente, eu preciso conhecer quanto dessa farinha ela é capaz de suprir em termos de fósforo disponível. Na tabela, eu vou verificar que esse ingrediente ele possui 5,58% de fósforo disponível. Então, agora, eu vou pensar o seguinte. Se o animal ele precisa de 0,324 de fósforo disponível, e eu irei utilizar a farinha de carne e ossos como um dos ingredientes para atender essa exigência de fósforo, eu preciso agora calcular exatamente a quantidade desse ingrediente a ser utilizado nessa ração. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou entender o seguinte: se a farinha de carne e ossos ela fornece 5,58% de fósforo disponível, isso é o mesmo que eu dizer que, se eu fosse utilizar 100 kg da farinha de carne e ossos, nesses 100 kg eu estaria fornecendo exatamente 5,58% de fósforo disponível. Só que nós estamos verificando que o milho e o farelo de soja, então isso daqui já havia sido dito antes, que o milho e o farelo de soja juntos serão capazes de fornecer 0,08% de fósforo disponível. Então, como os animais eles exigem 0,324 e o milho e o farelo de soja juntos já são capazes de fornecer 0,08% de fósforo, então eu vou dizer que 0,324, deixa eu ligar a calculadora, 0,324 menos 0,08 significa que ainda restam 0,244% de fósforo disponível. E quem que vai fornecer esse 0,244? A farinha de carne e ossos. Então, se 100 kg de farinha de carne e ossos é capaz de fornecer 5,58% de fósforo disponível, como eu preciso apenas de 0,244% de fósforo disponível, então qual será a quantidade da farinha de carne e ossos? Então, é só mesmo que 24,4, vou dividir por 5,58.
Isso vai me dar uma quantidade de 4,373 quilos da farinha de carne e ossos. Então essa é a quantidade desse ingrediente que eu estarei utilizando para esta formulação, com o objetivo de atender à exigência juntamente com o milho e o farelo de soja. Bom, levando em consideração que a farinha de carne e ossos, ela é capaz de fornecer também proteína, então eu preciso saber, com esta quantidade, quanto que ela está sendo capaz de fornecer em termos de proteína. Se eu for olhar lá na tabela, conforme no link aí na descrição, vocês vão verificar que a farinha de carne e ossos 43, ela possui 42,6% de proteína. Isso é o mesmo que eu dizer que se eu fosse utilizar 100 quilos dessa farinha de carne e ossos, nesses 100 quilos, ela estaria sendo capaz de fornecer 42,6% de proteína bruta. Como eu vou utilizar 4,373 quilos da farinha de carne e ossos, então para essa quantidade eu vou estar fornecendo 4,373 vezes 42,6, vou dividir por 100, 1,86% de proteína bruta. Então veja bem, como esses animais, esses suínos em crescimento nessa faixa de 30 a 50 quilos, a exigência nutricional para a porcentagem de proteína bruta é de 15,28%, e a farinha de carne e osso já é capaz de, nessa quantidade, fornecer 1,86% de proteína, isso significa que restam ainda 13,42% de proteína bruta. Quem que vai fornecer esses 13,42%? O milho e o farelo de soja. Então agora eu preciso calcular exatamente a quantidade de milho e de farelo de soja que sejam capazes de atender essas exigências. Então eu vou dizer que a quantidade de milho a ser utilizada, juntamente com a quantidade do farelo de soja, como toda ração que nós fazemos, nós calculamos para fechar em 100 quilos, então eu vou colocar 100 aqui, só que desses 100 eu já entendo que 4,373 quilos vem da farinha de carne e ossos. Então, significa que o milho e o farelo de soja juntos vão ter que fornecer 95,627 quilos. E aí vocês vão perguntar, mas Roberto, não vai ser utilizado também os premix, também não vai ser utilizado o promotor de crescimento? Sim, vai. Mas como eu não sei exatamente qual será o meu espaço de reserva para esta formulação, nós vamos deixar para fazer essa correção mais para frente. Tranquilo? Bom, então agora eu já sei que a quantidade de milho e de farelo de soja juntos vão ter que fornecer algo em torno de 95,627 gramas. Então agora, para eu poder calcular a quantidade de cada um desses ingredientes, eu vou montar um sistema de equações no qual eu vou dizer que a quantidade, como eu já sei quanto que precisa realmente de proteína advinda tanto do milho quanto do farelo de soja, então eu vou conhecer exatamente qual que é o teor de proteína do milho. Então lá na tabela nós verificamos que é de 7,86%, Então eu vou de 7,86% de proteína, é o mesmo que 0,0786. E a proteína do farelo de soja, que é 45,4%, então vai ser 0,454. Então a quantidade de proteína do milho, juntamente com a quantidade de proteína do farelo de soja, juntos tem que atender essa exigência agora que é de 13,42. Bom, tenho então um sistema de equações. Esse sistema de equações ele pode ser resolvido ou pelo método de eliminação ou pelo método de substituição. Resolvendo pelo método de eliminação, então vamos repetir aqui
milho mais farelo de soja vai ser igual a 95.627, 0,0786 do milho com 0,454 do farelo de soja será igual a 13,42. Então, para eu poder eliminar, eu tenho duas incógnitas, porém de coeficientes diferentes. Então, para eu poder eliminar uma dessas incógnitas, eu escolho. Levando em consideração que eu quero eliminar o milho, então eu vou multiplicar minha primeira equação pelo coeficiente da equação de baixo, que é 0,0786. Como o valor aqui é positivo, eu venho aqui para um valor negativo. Então eu vou ter menos 0,786 do milho, menos 0,786 do farelo de soja, vai ser igual a 95.627 multiplicado por 0,0786. Isso é o mesmo que 7,52. Como o valor é negativo, então negativo aqui. Repito a segunda equação. Então eu tenho 0,454 é igual a 13,42. Tenho agora duas incógnitas, né? Uma delas com o mesmo coeficiente, valor negativo, elimino. Então vou agora fazer a subtração. 0,454 menos 0,786 vai me dar 0,3754 do farelo de soja. Isso é igual a 13,42, que traí de 7,52, que vai me dar 5,9. Logo, a quantidade do farelo de soja a ser utilizada para essa formulação, teoricamente, será de 5,9 dividido por 0,3754. Ou seja, eu vou utilizar 15,72 quilos do farelo de soja. Como o milho mais o farelo de soja é igual a 95,627, então eu digo que milho é igual a 95.627, com o valor do farelo de soja que é 15, passa para cá subtraindo, então menos 15,72. Logo, o valor de milho será 95.627 menos 15,72. Ou seja, eu vou utilizar 79,91 quilos do milho. Então, olha, eu já tenho a quantidade, portanto, da farinha de carne e ossos que eu vou utilizar, já tenho a quantidade do farelo de soja e a quantidade do milho. Bom, resta agora eu calcular o aporte nutricional para cada um desses ingredientes. Então, milho, vou utilizar 79,91 quilos. Então, para essa quantidade, quanto que ele será capaz de fornecer de proteína, de energia metabolizável, de cálcio, de fósforo disponível, de metionina mais cistina, de lisina e de sódio. Então, esses são os exemplos que eu estou colocando para atender às exigências nutricionais em termos de nutrientes. Ok? Bom, 79,91 quilos fornece quanto de proteína bruta? Como o milho ele possui 7,86% de proteína, isso significa o quê? Se eu fosse utilizar 100 quilos do milho, nesses 100 quilos eu estaria fornecendo 7,86% de proteína. Como eu tenho 79,91 quilos, para essa quantidade eu vou ter 79,91 vezes 7,86, vou dividir por 100, 6,28%. Então, coloco aqui 6,28. E vou fazer isso para todos os outros ingredientes. Para isso, então, eu preciso recorrer ao valor da tabela para saber exatamente quanto que o milho ele fornece de energia metabolizável, de cálcio, de fósforo, de metionina mais cistina, de lisina e de sódio. Feito? Então, o exemplo a ser seguido, a ideia, ela é a mesma como eu fiz para proteína.
ok? Então nós vamos verificar já a tabela completamente formada, montada aqui, para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Bom, então aqui nós temos já a tabela pronta, né? Onde eu coloquei aqui a quantidade de cada um dos ingredientes que eu vou utilizar, juntamente com o teor de proteína, energia, cálcio, fósforo disponível, metionina mais cistina, lisina e sódio. Então esses valores eu encontrei formando uma regrinha de 3 simples, usando para isso a tabela brasileira, onde demonstra quais são as exigências e qual é a composição nutricional de cada um desses ingredientes, ok? Bom, agora eu vou verificar exatamente qual que é a exigência. Então, a exigência nutricional para a proteína é de 15,28, de energia metabolizável, que é 3.250, cálcio, que é 0,655, fósforo, que é de 0,324, de metionina mais cistina, que é de 0,566, lisina, que é de 0,96 e de sódio, que é de 0,185. Bom, se a gente for somar esses valores, né, nós vamos verificar que a soma da proteína aqui atende exatamente, bate com aquilo que a gente queria. Até porque ela deveria fechar mesmo, porque nós encontramos a quantidade de cada um desses ingredientes quando nós tentamos fechar a proteína. Então, obviamente, a gente iria encontrar um valor igual. Para a energia metabolizável, quando eu somar esses valores aqui, eu vou verificar 3.276. Para cálcio, o somatório me dá 0,563. Para fósforo, eu estou encontrando 0,322. Para metionina mais cistina, eu estou encontrando 0,497. Para lisina, 0,715 e para sódio o somatório proveniente desses ingredientes fechou em 0,036. Então eu consigo verificar que, por exemplo, com relação à energia metabolizável passou e com relação aos demais ingredientes faltou. Então eu vou colocar aqui exatamente qual que é a deficiência. Então aqui na verdade não há deficiência, aqui eu tenho um acréscimo de 26 quilocalorias. Cálcio, eu verifico uma deficiência ainda de 92 gramas. De fósforo, eu tenho uma deficiência de 2 gramas. De metionina, a deficiência é de 67 gramas. De lisina, a deficiência é de 245 gramas e de sódio, a deficiência é de 149 gramas. Então, para que eu possa atender estas exigências, então agora eu vou verificar. Para atender essa deficiência de sódio, a minha fonte de sódio será o meu sal comum. Então agora, esse sal ele tem que fornecer exatamente os 149 gramas. Então eu vou verificar, bom, para poder fornecer essa quantidade de sódio, quanto que eu vou precisar de sal? Então basta eu fazer uma regrinha de 3, básica, simples, mostrando que se eu fosse fazer uso de 100 kg do meu sal, eu sei que o sal comum, ele fornece 39,7% de sódio. É isso? Então, na tabela, né, no link aí na descrição, a gente verifica que o sal, ele fornece 39,7% de sódio. Então, ou seja, se eu fosse utilizar 100 kg, estaria fornecendo isso. Como eu preciso de 149 gramas, ou
de sódio. Então, para atender essa quantidade, então aqui, né, vamos usar a mesma unidade, então quilo, tá? Para não ter dúvida. Então, isso daqui é o mesmo que eu pegar e colocar 14,9 e dividir por 39,7. Então, ou seja, eu estaria precisando de 0,375 gramas de sal para poder fornecer exatamente esses 149 gramas de sódio. Então, como o sal só fornece sódio, então, ó, fecho aqui tudo. Para poder atender essa deficiência de 245 gramas de lisina, a fonte de lisina será o HCl, a L-lisina, HCl, que é o meu aminoácido industrial, como fonte de lisina. Como esse aminoácido ele possui uma pureza de 79%, então isso significa o quê? Se eu fosse utilizar 100 kg dessa L-lisina, nesses 100 kg eu estaria fornecendo 79 de lisina. Como eu preciso apenas de 245 gramas, então isso é o mesmo que 24,5 eu vou dividir por 79, ou seja, eu vou precisar de 310 gramas de L-lisina. Então a L-lisina só fornece lisina. Vamos agora para fechar essa deficiência de 67 gramas de metionina mais cistina. A minha fonte dessa metionina mais cistina é a DL-metionina. DL-metionina, ela possui aí um grau de pureza de 99% de metionina mais cistina. Então, usando uma regrinha de 3 simples também, faço a mesma coisa. 100 kg forneceria 99 kg, 67 gramas X. Então, esses 67 vai ser praticamente a mesma quantidade que eu vou utilizar do meu aminoácido sintético. Bom, como fornece somente metionina mais cistina, fecho tudo aqui. Veja bem, vamos agora para fósforo disponível. O fósforo disponível está faltando apenas 2 gramas. Né? Então, 2 gramas, na verdade, a gente verifica que não é necessário utilizar uma fonte extra de fósforo para poder suprir exatamente essa pequena deficiência de fósforo aqui. Então, eu vou considerar, né, como essa formulação conseguindo atender exatamente essa exigência. Vamos partir para cálcio, porque cálcio sim está faltando 92 gramas. E a minha fonte de cálcio será então o meu calcário. Então, como o calcário ele possui 37,7% de cálcio, então, né, lembrando lá da nossa regrinha de 3, o calcário, então, se eu fosse utilizar 100, ele estaria fornecendo 37,7 de cálcio. Como eu preciso apenas de 92 gramas, então esses 92 gramas, vamos lá, 9,2, vou dividir por 37,7, ou seja, eu vou precisar de 244 gramas de calcário, ok? Bom, e o calcário estaria fornecendo apenas o cálcio. Bom, agora eu vou levar em consideração que o premix de microminerais, conforme foi dito lá no início, eu estaria utilizando, na verdade, 1 kg por tonelada. 1 kg por tonelada é o mesmo que 100 gramas, né, para 100 quilos. De premix vitamínico, eu estaria utilizando 0,5% por tonelada, isso é o mesmo que 0,05 para cada 100 quilos. E eu também estaria utilizando um promotor aí de crescimento. Esse promotor de crescimento na proporção de 1%, né? Esse 1% é o mesmo que 0,01. Ok? Bom, então, se eu pegar
e agora somar a quantidade de todos os ingredientes que perfazem essa ração, então eu vou ter, na verdade, 79, deixa eu limpar aqui, 79,91 mais 15,72 mais 4,373 mais 0,375 mais 0,31 mais 0,067 mais 0,244 mais 0,1 e mais 0,06. Isso me dá um total de 101,16 quilos. Lembram que a minha ração ela deveria ser fechada em 100 quilos. E eu já esperava já que isso daí viesse a acontecer, né? Essa ultrapassagem dos 100 quilos, porque eu não levei primeiro em consideração os premix e o promotor de crescimento que eu já havia falado no início que eu iria utilizar. Mas veja bem, eu não quis levar em consideração, já descontando esse valor, porque eu não sabia exatamente quanto que eu iria usar de cada um desses ingredientes. Então eu resolvi, na verdade, deixar para no final para poder saber que está ultrapassando 1 kg 160 gramas dessa ração. Então significa que esse 1 kg 160 ele tem que sair. E aí agora eu vou verificar, bom, eu preciso retirar esse 1 kg 160, mas eu vou retirar de quem? Se tudo estava perfeito, eu vou verificar, existia algum problema? Aí quando eu venho aqui para energia metabolizável, eu verifico que, olha aqui, eu tenho um excesso de energia. Então, eu vou procurar verificar qual que é o meu principal ingrediente energético. E do meu principal ingrediente energético aqui, ó, é o milho. Então, eu devo retirar, na verdade, esse 1 kg 160 gramas do milho. Na esperança de que, ao retirar essa quantidade de milho, eu consiga, então, fechar essa ração. Então, vamos lá. Bom, 1 kg de milho na ração, ele é capaz de fornecer 33,60 quilocalorias de energia metabolizável. É um valor tabelado, né? Então, 1 kg de milho na ração fornece isso. Se eu retirar 1,16 quilos de milho, então quanto que eu vou mexer na energia? Então, nós vamos pegar 33,6 que eu vou multiplicar por 1,16. Ou seja, X será igual a 39 quilocalorias. Percebam que estava ultrapassando 26 quilocalorias. E agora, ao retirar essa quantidade de milho, então, na verdade, agora eu vou retirar energia além do que estava passando, né? Ou seja, vai ficar agora, antes havia um excesso de energia, agora vai haver uma deficiência de 13 quilocalorias de energia metabolizável. Então, veja bem, se está faltando energia, eu começo a enxergar sobre a necessidade de fazer o uso do óleo, o óleo de soja nessa ração. Então, é necessário nós reformularmos essa ração, agora incluindo o óleo de soja. Como faremos uso do óleo, então significa que nós deveremos montar uma nova equação aqui. Eu vou dizer que o milho mais o farelo de soja mais o óleo deve ser igual a 100, lembrando que a gente sempre fecha para 100. Só que desses 100 nós lembramos que a farinha de carne e ossos, ela irá fazer parte. Então eu devo descontar a quantidade dessa farinha de carne e ossos que nós havíamos encontrado anteriormente e a quantidade que estava ultrapassando de 100, no caso 1,16. Então eu vou ter 100 menos 4,373 menos 1,16,
Isso tudo tem que ser igual a 94,467 quilos. Então eu tenho 3 incógnitas, eu vou precisar de 3 equações, então a minha segunda equação será com o objetivo de atender proteína. Então lembrando, o milho tem 7,86% de proteína, o farelo de soja tem 45,4%, o óleo ele não fornece nada de proteína. Isso tudo tem que ser igual a 13,42. Então, lembrando, esses 13,42 aqui refere-se à exigência, né? A exigência que era de 15,28. Lembrando que a farinha de carne e ossos já fornece 1,86. Então, por diferença, eu tenho 13,42. E a minha terceira equação vai ser com o objetivo de atender à exigência de energia metabolizável. Então, o milho, ele possui 3.360 quilocalorias, então é 33,6. O farelo de soja, que possui 3.179 quilocalorias, então é 31,79 do farelo de soja. E o óleo, que possui 8.300 quilocalorias, então 83 aqui do óleo. Isso tudo tem que ser igual à exigência. Então vamos lembrar, a exigência é de 3.250. Só que a farinha de carne e ossos, né, nós já calculamos, ela é capaz de fornecer 91 quilocalorias, significa que ainda faltam 3 menos 91. Significa que isso aqui tem que ser igual a 3.159 quilocalorias. Então eu tenho um sistema com 3 equações. Nós vamos resolver isso daí entrando no site matrixcalc.org, né, que vocês vão verificar exatamente como que a gente faz isso. Bom, então nós encontramos a quantidade de milho, 78,160 kg, do farelo de soja, 16,30 kg, farinha de carne e osso nós já tínhamos calculado, 4.373 kg, e o óleo, 0,28 kg. Então, para cada uma dessas quantidades, nós vamos agora verificar o aporte nutricional. Bom, então, mediante os valores que nós encontramos, nós fizemos aqui o aporte nutricional. Então eu espero que vocês não tenham dúvidas, né? Nós já mostramos anteriormente como que a gente faz o cálculo desse aporte. Também vai aparecer no card aí em cima um link para um outro vídeo onde eu também me ensinei a fazer uma formulação para galinhas poedeiras, onde eu tenho esse passo a passo sobre o cálculo desse aporte nutricional. Bom, então nós vamos verificar que, de acordo com as quantidades dos ingredientes que a gente encontrou aqui, eu verifiquei que eu consegui fechar a proteína, consegui fechar energia metabolizável. Cálcio, eu tenho um total de 565 gramas, quando na verdade é necessário 655. Então eu verifico que ainda faltam 90 gramas aqui para atender a exigência de cálcio. Fósforo disponível me deu um total de 321 gramas, a exigência de 324, são 3 gramas só de diferença, nós não vamos precisar fazer essa correção, até porque se nós fôssemos trabalhar com apenas 2 casas decimais, isso daí já seria descartado. Metionina mais cistina somatório me deu 495 gramas, quando na verdade os animais precisam de 565, portanto ainda faltam 71 gramas. Da exigência de lisina, que é de 960 gramas,
e essa quantidade dos ingredientes fornecem apenas 719, portanto ainda faltam 241 gramas, e o sódio, a exigência é de 185 gramas, todos esses ingredientes são capazes de fornecer apenas 36 gramas, faltando, portanto, 149 gramas. Então, para que eu possa atender essa deficiência de 149 gramas, nós já vimos eu vou precisar fazer uso do sal comum. E nós já verificamos, nós até já havíamos calculado essa diferença, né? Para atender essa deficiência de sódio, eu precisaria, na verdade, de 380 gramas do sal. Para atender essa deficiência de 241 gramas de lisina, a minha fonte dessa lisina, nós já falamos, é a L-lisina HCl, que possui 79% dessa fonte de lisina. Então, vou pegar 24,1 e vou dividir por 79. Então, eu verifico que eu vou precisar de 310 gramas de L-lisina. Para atender essa deficiência de 71 gramas de metionina mais cistina, vou lançar a mão da DL-metionina como fonte desses aminoácidos essenciais, que é o caso da metionina. Então, eu vou pegar, na verdade, 7,1, vou dividir por 99, já que é essa a quantidade que ele fornece. Então, eu vou precisar, na verdade, de fornecer 0,07 desse aminoácido. Fósforo disponível, a gente verificou que não há necessidade de nós fazermos essa correção. Para a gente poder corrigir, faltando aqui, então, na verdade, 90 gramas de cálcio, eu vou precisar, minha fonte de cálcio será o calcário. Então, eu vou pegar 9 e vou dividir por 37,7, que esse é o teor de cálcio no calcário. Logo, eu preciso de 240 gramas de calcário. E, lembrando, nós já tínhamos definido que nós iríamos utilizar para o premix de microminerais 1 kg por tonelada, então seria o mesmo que 0,100. Premix vitamínico, nós iríamos utilizar meio quilo por tonelada, que é o mesmo que 0,05. Nós iríamos utilizar o promotor de crescimento na proporção aí de 0,1 por tonelada, que é o mesmo que 0,01. Então, quando nós passamos a somar todos esses valores, então 78,16 mais 16,03 mais 4,373 mais 0,28 mais 0,38 mais 0,31 mais 0,07 mais 0,24 mais 0,1 mais 0,06. Tudo isso me fechou exatamente em 100 quilos, ou seja, consegui fechar a minha ração atendendo toda a exigência nutricional. Só é importante chamar a atenção que, como eu vou fazer uso agora do óleo de soja, seria interessante eu fazer uso de um agente antioxidante, já que o uso desse óleo poderia estar comprometendo a vida de prateleira dessa ração. Bom, então o agente antioxidante que nós iremos utilizar é o BHT na quantidade de 0,01%. Bom, para poder fazer o uso da inclusão desse agente antioxidante, o que eu posso fazer? Eu posso retirar, na verdade, esses 10 gramas do milho. Como eu tinha calculado 78 kg 160, passa a utilizar 78,150 do milho. Com a retirada desses 10 gramas do milho, vocês vão verificar que não vai haver alteração praticamente nenhuma no aporte nutricional. E com isso, então, eu continuo mantendo a minha ração fechando em 100 quilos. Tranquilo? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido a fazer esta formulação. Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like, de se inscreverem no canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.
Nós nos encontraremos numa próxima videoaula, ok? Até lá, tchau!